Boa noite, bem-vindos à nossa aula 12 do módulo de Filosofia da Arte, do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia. Vamos tratar de um filósofo, de um teórico chamado René Girard. Eu fiz uma breve alteração no nosso programa, na sequência. Nós iremos tratar do Adorno do Benjamin hoje, mas eu decidi antecipar o Girard, vocês vão entender por que melhor na próxima aula. Vou retomar o tema do mimetismo na chave frankfurtiana, na próxima aula. Então vocês podem acompanhar aqui o Girard, viveu ao longo do século XX, nasceu em 1923 e morreu recentemente em 2015. Talvez a melhor designação para ele seja o Darwin das ciências humanas. Isso porque, tanto quanto Darwin no século XIX, ele conseguiu articular uma teoria de forma transdisciplinar, envolvendo sociologia, psicologia, antropologia, política, economia, literatura e religião. E é um autor que tem na arte, principalmente a arte literária, do romance moderno, um foco de atenção filosófico e científico fundamental. E o Girard está nesse contexto que a gente tem visto desde mais ou menos Hegel ou Nietzsche, de um pensamento dito pós-metafísico, pensamento que não tem uma lida abstrata, universalista e teórica com o mundo. E por isso vê na arte, tanto quanto Benjamin, de quem a gente vai tratar na próxima aula, uma expressão privilegiada da verdade que acontece na experiência concreta. Então, o foco de interesse do Girard é principalmente as narrativas mitológicas das religiões pagãs, bíblicas da religião judaica e cristã e literárias da modernidade secular. Por isso, ele deve, com todo direito, ser tratado no módulo de filosofia da arte, porque para ele a arte é o artifício ou o espelho que nos permite conhecer a própria realidade humana, a própria realidade do desejo mimético que explica a ação humana e não só a ação artística. Explica a ação artística como produto do mimetismo, mas explica também a ação humana em geral, porque a gente faz o que faz e qual é o motivo da gente desejar certas coisas, certas pessoas, certos cargos, enfim, isso explica toda a realidade. E ele dialoga diretamente com vários dos filósofos modernos, principalmente para desmistificá-los, como Marx, Nietzsche, Freud, Levi-Strauss. Então, é um filósofo em grande contato com a tradição intelectual moderna. Não só com a tradição literária moderna, como a gente vai ver, mas também com a tradição intelectual moderna, porque, no mais das vezes, na sua grande maioria, é uma tradição que mistifica a realidade, que engana a realidade. E aqui eu coloquei o tema da verdade e da falsidade na obra de arte, na ciência e na filosofia, que pode tanto revelar quanto mistificar ou enganar a realidade. Ou seja, o que o Girard chama de mentira romântica, contraposta à verdade romanesca, e eu vou já explicar o que isso significa, nada mais é do que o velho tema das musas, que segundo o Hesíodo, numa das obras fundamentais e fundacionais da tradição ocidental, falou ser a ambiguidade das musas. As musas dizem a verdade, mas também sabem mentir. A arte é, como diz o Fernando Pessoa, muito famosamente, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge ser dor a dor que deveras sente. Então tem uma ambiguidade entre o fingimento e a realidade. Todo mundo sabe que a arte é um artifício. Se eu começar a dramatizar aqui, todo mundo sabe que eu sou um ator. Mas, no entanto, não há quem tenha dito mais a verdade sobre a natureza humana do que o Shakespeare, por exemplo. E a grande revelação da verdade dos fatos no Hamlet, por exemplo, se dá num teatro, que é uma metalinguagem do quanto a peça pode dizer a verdade ao usar uma linguagem metafórica, alegórica, simbólica. Então esse tema da arte, que é um artifício, que é uma técnica, que é um decalque da realidade, que pode se distanciar dela, mas também pode revelá-la. Então a arte é um espelho, ninguém confunde o espelho, a imagem, com uma pessoa. No entanto, sem o espelho a gente não pode nos ver a nós mesmos. Então essa ambiguidade
de espelhar, especular, pensar e refletir como artifício, mas como artefato útil e necessário para o pensamento e para o autoconhecimento, está no coração da teoria girardiana, que é a teoria mimética. E a própria ideia de mimesis, aqui mais uma vez, talvez seja a 12ª vez que eu vou falar disso, porque Platão, ao fundar a filosofia da arte ocidental, a inscreveu no pensamento mimético, o pensamento que imita. O pensamento imita a realidade, eu reproduzo na minha mente o que está na realidade. A palavra livro, por exemplo, repercute na minha mente o que os meus olhos alcançam quando vem essa obra. Então, existe o livro na realidade, existe o livro captado imageticamente pelos meus olhos, e a minha mente cria uma palavra que mimetiza, nesse caso simbolicamente, porque não tem nenhuma relação entre a palavra livro, pode ser book, pode ser burro, pode ser livro, pode ser qualquer outra palavra para designar de forma artificial, de forma convencional, uma realidade, nesse caso, sensível. Então, esse tema da mimesis, que desde Platão está gravitando em torno do problema da arte, continua aqui de forma central. E o Girard, ele é, a meu ver, ele é um dos meus autores fundamentais. Eu disse isso em relação ao Gadamer na vez passada. Eu mencionei também o Georg Steiner, o Otto Maria Carpo, o Benedito Nunes. São autores que me ajudam muito a pensar em geral. Todos os meus esboços de pensamento, quando eu ensaio o meu próprio pensamento, de forma ainda muito modesta, inicial, eu tenho nesses 5 autores, pelo menos, os grandes lumiares que me orientam para pensar principalmente a literatura e a arte. Tá? Então, se eu vejo um filme, se eu vejo um livro de literário, né? Não um livro filosófico, se eu vejo uma obra de arte, eu sempre penso no Girard e a dimensão mimética, que revela muito como funciona a sociedade. Então, ele é um guia do autoconhecimento e do conhecimento da cultura em geral. A cultura humana, a civilização humana, ela é um mecanismo mimético. Ela é um mecanismo de contenção da violência mimética para o Girard. E a gente vai já ver que para o Girard, a explicação, as baterias estão carregadas, Laurentino, não tem necessidade de carregá-las. Para o Girard, em geral, a cultura nada mais é do que o mecanismo de expiação da violência. E a violência tem causa mimética, como a gente vai ver. Então, essa é uma teoria eminentemente ética. Tá? Basta que vocês peguem as aulas sobre os vícios capitais, principalmente a inveja e o orgulho, que são os vícios miméticos por excelência. O vício da inveja, de querer ser como o outro, e o vício do orgulho, de querer que os outros sejam como eu, são fundamentalmente explicados pelo Girard. Basta que vocês peguem as minhas aulas sobre a inveja e sobre o orgulho, que vocês vão ver eu explicando a partir do Girard. Por que ela é ética? Simplesmente porque ela é altamente aplicável e perceptível no cotidiano do senso comum. Tá? Ela tem uma dimensão intelectual, porque nós reconhecemos a motivação da nossa ação. Ela tem uma dimensão moral, porque ela nos leva a agir conforme esses princípios, sobretudo o princípio da renúncia à violência, que é central para a paz, para a felicidade, para a realização, porque a violência é um círculo vicioso que sempre se volta contra o violento, porque a violência é mimética. Por isso que o Cristo disse: aquele que embainhar a espada, pela espada perecerá. Né? E ela é estética. Ela é estética porque ela se revela, ela é revelada na modernidade secular, não pelos textos religiosos, porque a modernidade secular, por definição, preteriu os textos religiosos, deixou para trás os textos religiosos, ou então os confinou nas igrejas e nas universidades, talvez, e ela tem uma cultura secular, mas que da mentira. E essa mentira é a mentira romântica. E o nome da obra-prima do Girard, aqui no item 2.1, é Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Eu vou introduzir muito brevemente essa teoria com base em 3 conceitos fundamentais aqui no item 2. Desejo mimético, bode expiatório e revelação da vítima. O desejo mimético é o termo-chave da sua teoria artística. Mas vejam, isso aqui não é só uma filosofia da arte. Desde Hegel eu teria dito que
não é só uma filosofia da arte, mas também, no fundo, uma metafísica e toda uma psicologia da arte. Uma psicologia moral do fazer artístico e também do apreciar artístico. Então a gente entende o que o artista está fazendo ao criar uma obra de arte, mas também o que nós, a audiência, o público, estamos fazendo ao fruir da obra de arte. A primeira grande obra do Girard chama Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Esse binômio, mentira e verdade, já o põe numa pauta filosófica. Porque uma das coisas que a filosofia tenta buscar é discernir a mentira da verdade, a realidade da falsidade. Tá? E esses adjetivos são centrais. Por quê? Para ele, é um livro sobre a modernidade, a partir do século XVI para o XVII. E é um livro de literatura, aparentemente. Então, se você pega a capa das realizações, você vai ter lá o Cervantes, o Dostoiévski, o Flaubert, o Proust. E eu não sei se o Stendhal está na capa. O fato é que esses autores do item do 1.2.3, na página 1, embaixo, é que são os autores que revelaram o mecanismo do desejo mimético, que são os autores da verdade romanesca. A modernidade é romântica. O que é o romantismo? O romantismo é a mentira, a ilusão, a falsidade da autonomia, do individualismo. De dizer que eu me refiro a mim mesmo, que eu sou autônomo e que a minha vida diz respeito somente a ela mesma. Quando eu nego que, no fundo, eu estou imitando um modelo. No fundo, eu tenho alguém que me inspira a buscar o objeto. Que nenhum objeto, e essa é a teoria do triângulo mimético, a relação entre sujeito e objeto nunca é direta. Eu só quero ler esse livro porque alguém tornou a leitura desejável para mim, e porque alguém, de algum modo, tornou este livro particular desejável para mim. Só que a verdade romanesca é o reconhecimento do modelo mimético. O modelo mimético é aquele que me inspira a imitá-lo ao querer o mesmo objeto que ele. Tá? Isso é muito simples, pessoal, porque isso vai de Shakespeare a toda a narrativa bíblica. Não, o que tornou, desde a fundação, a maçã desejável para Eva? A serpente que a tentou. Qual é a relação entre Caim e Abel, Esaú e Jacó? Toda a relação mimética de rivalidade diante de um mesmo cargo, de um mesmo objeto, de um mesmo papel.